Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje nós vamos falar sobre pesquisa de preços, dotação orçamentária. Nós temos duas fases para verificação de preços, para verificação de custos no processo de contratação por licitação. É isso mesmo. Antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, salvar esse vídeo, porque você sabe que aqui no nosso canal sempre nós vamos ter informação objetiva, de forma direta, com conteúdo de verdade. Vamos lá, vamos explicar essa história de duas pesquisas de preços. Bom, veja comigo na tela. Tanto o artigo 18 quanto o artigo 72, o artigo 18 vai falar de licitações e o artigo 72 vai falar das contratações diretas. Possui, como fase da preparação, da fase interna do processo licitatório ou do processo de contratação direta, a questão financeira. Então tá lá, que no artigo 18, no processo, na fase interna da licitação, eu tenho que verificar o orçamento estimado, com as composições dos preços unitários para sua formação. E nas contratações diretas, lá no artigo 72, a estimativa de despesa, e ele até menciona que deve ser calculado na forma do artigo 23. O artigo 23, por sua vez, continue comigo na tela, ele diz que o valor previamente estimado da contratação deve ser compatível com os valores praticados de mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas. E no parágrafo primeiro ele vai dizer o seguinte, no processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros. E aí, volta aqui comigo, ele traz lá os parâmetros, bancos de preços públicos, contratos anteriores de administração pública, tabela oficial de preços, preços da internet, fornecedores, bancos de notas fiscais, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, tem inclusive vídeo no meu canal do YouTube, já até um pouco antigo, mais atual ainda, explicando como é que se faz a pesquisa de preços do artigo 23. Não é essa a questão desse vídeo. A questão desse vídeo é dizer, olha, tanto o artigo 18, que fala de licitação, quanto o artigo 72, falam que eu preciso ter estimativa de custos. Cada um com seus termos, mas falam que eu tenho que ter estimativa de custos. E aí, quando eu vou para o artigo 23, que foi mencionado no dispositivo, eu tenho lá a pesquisa formal de preços com as origens, as fontes dos preços. Quem é que elabora essa pesquisa de preços do artigo 23? O setor de compras. Às vezes, o órgão público não tem setor de compras, ele tem setor de licitações e aí fica tudo ali dentro do setor de licitações. Mas, contudo, todavia, entretanto, se a gente for dar uma olhadinha no artigo 18, parágrafo 1º, nós vamos ver o conteúdo do estudo técnico preliminar. E veja o que diz o parágrafo 1º. Acompanha comigo. Ele fala lá, o estudo técnico preliminar deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação e conterá os seguintes elementos. Inciso 6º, estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculos e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação. Volta aqui comigo. O que significa isso? Que dentro do estudo técnico preliminar eu tenho uma verificação de custos, eu tenho uma verificação de preços. Ricardo, eu não entendi então. Então eu tenho o artigo 23, dizendo como eu faço pesquisa de preços, e eu tenho o artigo 18, para procedimento licitatório, dizendo que eu tenho que fazer essa cotação, eu tenho o artigo 72 dizendo que eu tenho que fazer essa cotação, mas eu também tenho o parágrafo 1º do artigo 18 dizendo que lá no ETP, ainda na fase de estudos preliminares, eu também tenho que avaliar. É isso? Eu tenho duas, então, pesquisas de preços? Exatamente isso. Você tem duas pesquisas de preços. A primeira pesquisa de preços, que é feita no estudo técnico preliminar, dentro do estudo técnico preliminar, é feita pela própria área demandante. E para que serve essa pesquisa de preços? Para saber se eu tenho recurso para pagar aquela solução. Lembre-se, quem assistiu os vídeos ou participou dos nossos treinamentos já sabe que eu falo isso, eu alerto para isso, Lembre-se que o elemento preço na estrutura do ETP vem depois do elemento definição da sua solução ali, que você vai levantar o mercado e escolher uma alternativa. Então você primeiro faz a verificação de qual é a melhor alternativa técnica no levantamento de mercado, para depois ver se você tem condições de pagar o preço. Eu vou fazer uma analogia para ficar fácil de você entender. Imagina só que você está no seu final de semana, e você ou tem carro, ou quer comprar um carro, ou quer trocar de carro. E você fala assim, poxa vida, tá na hora de eu trocar lá o meu Pois é, tá na hora de eu trocar o meu carrinho, Eu mereço, um carro, um Audi, uma BMW, Eu mereço um carro top, luxo. E aí você faz o quê?
você escolhe o tipo de carro que você quer, se é uma picape, se é um sedã, se é um carro hatch, enfim, né? E aí você vai para a internet. E você vai ver quanto custa mais ou menos. E aí você diz, nossa mãe, né, custa muito caro, eu não tenho essa grana. O que você está vendo? Você está fazendo a primeira pesquisa, você está fazendo a pesquisa do estudo técnico preliminar, verificando se a sua solução escolhida, a solução técnica escolhida, cabe dentro do teu bolso. Você não está preocupado qual é o valor efetivo, presta atenção, você não está preocupado qual é o valor efetivo de mercado daquele carro. Você quer saber mais ou menos quanto custa para saber se você pode pagar aquilo. Porque se você não puder pagar aquilo, o que você vai fazer? Você vai voltar mentalmente e vai dizer, poxa, não dá para comprar essa BMW, essa Mercedes, eu vou diminuir aqui, né, a qualidade do carro, vou sair de um super luxo para um luxo, ou vou sair para um carro standard, um carro básico, vou comprar um carro usado na sua vida, né? Só fazer um parênteses, até tem possibilidade da administração comprar carro usado, é possível isso, né? Como exceção, mas é possível, né? Eu vou reduzindo o padrão, eu vou reduzindo o quê? Né? A minha exigência técnica, né? Para ver se cabe dentro do bolso. Então, voltando para a licitação, quando eu defino a melhor escolha de mercado, o próximo passo é saber se cabe no bolso. Se não couber, eu volto, por isso chama-se estudo técnico preliminar, porque eu posso ir e voltar a vários itens, né? Eu volto no elemento, né, da definição de mercado, pesquisa de mercado, né, para verificação das alternativas de mercado, e vou escolher uma outra solução que seja mais economicamente viável para mim. Essa é a primeira pesquisa de preços. Quando eu encontrar uma solução técnica que se enquadre dentro do meu, né, limite orçamentário, pronto, eu cumpri com a finalidade dessa primeira pesquisa de preços, né, primeira verificação orçamentária. E aí eu sigo o meu ETP, aprovo o ETP e tal, né, e vou seguir para a fase interna de contratação. Bom, só que agora eu tenho a segunda pesquisa de preços, né? A segunda pesquisa de preços, ela é uma pesquisa mais fina, ela é uma pesquisa mais formal, voltando no nosso exemplo, né? Você viu que tinha grana para comprar, não uma Mercedes, mas você conseguia comprar lá um carro padrão de mercado, um standard de mercado, né? Você tinha essas condições, legal. E aí você, durante a semana, foi trabalhar e tal, o carro quebrou de novo, deu problema, você falou assim, chega, eu vou trocar o carro. Estou decidido, eu vou trocar o carro, né? E aí então você vai de novo para a internet, né? Só que agora você quer saber quanto custa efetivamente. Na nossa vida a gente vai até procurar o menor preço, né? A administração não precisa fazer isso, ela pode procurar a média de preços de mercado, porque você não quer pagar caro, como a administração também não quer. Então a segunda pesquisa de preços, ela não tem a mesma finalidade da primeira. A segunda pesquisa de preços, ela tem por finalidade de saber qual é a média de mercado para que a administração não pague caro, pague a média ou menos que a média. E aí, então, eu vou seguir depois para a licitação. Perceberam a diferença da finalidade das duas pesquisas de preços? Uma, eu quero saber se eu tenho grana, porque eu estou estudando ainda se eu vou contratar aquilo ou não. Na outra, eu já decidi que eu vou contratar. Então, agora eu preciso saber qual é a média de mercado para não pagar caro. E aí essa segunda pesquisa é feita pelo setor de compras ou pelo setor de licitações dentro dos critérios do artigo 23. Por quê? Porque a lei exige que você utilize aquelas fontes em específico para não sofrer o risco, não correr o risco de pagar mais caro. A pesquisa de preços do estudo técnico preliminar precisa cumprir o artigo 23? A lei não falou. E a doutrina e a jurisprudência têm se posicionado no sentido de que não é obrigatório. Se quiser, até pode, mas não é obrigatório, é uma pesquisa mais simplificada, né? Eu até não gosto muito de usar a palavra, mas tem gente que fala superficial. Não acho que seja superficial, porque pode descolar da realidade. Mas ela não precisa cumprir à risca o artigo 23. Por quê? Porque o artigo 23 vai dizer que você só pode pegar preços de fornecedores se tiver 6 meses a cotação, que você só pode cotar com contrato anterior de administração se tiver no máximo 1 ano. Quer dizer, ela tem algumas travas que você não precisaria aplicar na sua cotação de preços feita no ETP. Perceberam então a finalidade das duas? Ricardo, eu preciso ter as duas? Sim, se você for ter ETP, você vai ter que passar por essa questão, inclusive no ETP simplificado, nós falávamos na semana passada, né? E aí depois você vai ter que ter a pesquisa de preços, porque é a segunda pesquisa de preços que vai resultar na reserva orçamentária, que vai instruir, né, o seu processo de contratação pública. Entenderam? Então existem duas pesquisas de preços? Existem. Uma mais
simplificada, mais informal, dentro do ITP, feita pela área demandante, com uma finalidade, e a outra mais formal, mais fina, mais específica, com o objetivo pontual de verificar a média de mercado, feita pelo setor de compras. Eu sou o professor Ricardo Ribas. Se você gostou desse vídeo, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, e se você tiver dúvida, deixa nos comentários aqui que eu vou te explicar. Um abraço, tchau!